Olá pessoal, você que sem querer querendo sem querer acabou caindo nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Fineus, aqui nós tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E hoje, eu espero ser breve, vamos abordar um pouco do que aconteceu aí no dia 9, né? Um dia depois aí da nossa previsão, né? Que foi concretizada em termos de direção e também intensidade, né? Só recordando, a gente estava prevendo uma queda de até 92%, né? E no dia 8 ela caiu 90%. E dali a gente disse que seria realmente difícil de prever, né? Então vamos continuar e ver o que aconteceu. Bom, eu vou abrir aqui, né? A gente pode ver aqui que ela caiu aí, né? Então ela caiu 90%, né? 90,20%. E depois ela subiu, né? Então, o que aconteceu, tá? Eu fiquei esse dia para tradear, inclusive fiz um trade, tá? Qual foi o ponto aqui? Se você analisar, tá? Eu acredito que esse preço, ele foi inflado, tá? Por que ele foi inflado? Para quem operou, sabe do que eu tô falando. Eu fui operar, tá? Então eu comecei a observar. Quando ela estava subindo 100% mais ou menos, o que eu fiz? Eu falei, vou entrar. Então quando eu fui entrar, então exemplo, estava na faixa de R$60 mais ou menos, né? Já tinha subido um pouquinho mais de 100%. Eu falei, eu acho que ela vai dar, no início eu achei que ia ser um repique simples. Quando ela chegou a 100%, começou a passar de 100%, eu falei, vou entrar porque eu acho que ela vai longe. E aí o que eu fiz? Eu coloquei a ordem. Aí a ordem não estava sendo executada e toda hora leilão. E aí eu peguei e tentei colocar uma ordem no valor da venda. Então vamos supor que o preço estava R$60, né? E aí tinha alguém vendendo a R$60,10. Eu falei, não, eu quero pagar os 60,10, não tem problema. E eu colocava essa ordem e ela não entrava, ela não poderia ser aceita pela bolsa. Ela várias vezes, em nenhum momento eu consegui fazer isso. Porque toda vez que eu tentava, ela dizia que violava o preço teto, que o preço teto era o preço da última negociação. Então, qual é o ponto aqui? Isso que aconteceu, eu acho que nas normas técnicas da B3 chama-se de túnel de negociação, tá? Não vou entrar em detalhe, é algo bem técnico, mas o que aconteceu? Ela não permitia que você comprasse o ativo ao preço que alguém estava vendendo. E aí o que aconteceu? Ninguém que estava vendendo, ou só os desavisados, vendiam ao preço da última negociação. Então todo mundo colocava que seja R$0,01, se você colocasse R$0,01, se tivesse R$60 o preço da última negociação, e você colocasse R$60,01 para venda, do lado da venda, no book de ofertas, não iria ser concretizado nenhum negócio. E você, como comprador, não poderia dar uma ordem a R$60,01. Você não poderia fazer isso. Então, ela foi inflando o preço de forma, para mim, na minha análise, na minha opinião, ela foi inflando o preço durante o dia, porque só nos leilões que eram liquidados. Então, ela entrava em leilão, e você vê aqui, ó, ela entrava em leilão, ela subia 20%, 30%. Aí ela ficava aqui parada, aí entrava em leilão, subia mais 5%, 10%. Aí depois foi entrando e foi subindo, entendeu? E ela você só conseguia comprar dentro do leilão, porque do outro lado, estava havendo essa artificialidade de manter o preço sempre que seja R$0,01 acima do preço, do último preço de venda, para que não seja concretizado nenhum negócio. Os desavisados iam lá e vendiam o preço de mercado. Mas se você mantivesse R$0,01 acima, ela ia puxar para cima, porque só ia ser negociado dentro do leilão. Então, o que eu fiz? Eu entrei nesse último leilão aqui, que ela travou aqui, ficou praticamente 1 hora, se não me engano, travada. E eu entrei nesse leilão, falei, eu quero entrar. Só que aí eu percebi que durante esse leilão eles destravaram o preço. Aí eu percebi isso porque eu estava comprando a 75. Aí eu peguei e mudei minha ordem, que ela estava lá embaixo, eu queria entrar, eu botei 75,01. Aí eu vi que aceitou e não estava aceitando antes. Então, durante esse leilão longo aqui, que a gente pode ver aqui, né? Esse leilão aqui longo, esse longo aqui, o que acontece? Eles destravaram. Quando eles destravaram, eu falei, bom, ali é o risco. Por quê? Porque agora vai virar terra de Marlboro de novo, né? Então ela vai parar de subir de forma artificial por bloqueio de você não poder fazer uma ordem de venda a um preço uma ordem de compra ao preço de venda.
E aí foi o que aconteceu. A minha, eu fui realizado, né, a 75, a partir daí tirou a trava, olha como caiu. Né? Então ela teve um dip aí forte, uns 40% até mais aí do preço que ela atingiu o teto aqui. E depois ela teve essa recuperação. Aqui também já não tinha mais trava. Por que dessa recuperação? Eu não sei dizer. Eu só sei dizer até aqui, tá? Eu sei que isso aqui estava subindo de forma artificial e quando liberou essa trava, ela caiu forte. A minha sorte é que eu segurei, tá bom? E aí consegui realizar ela a quase 79, né? Então deu para fazer aí quase 6%, 5,8% bruto, né? Então deu para recuperar um pouco do prejuízo lá atrás, né? Mas é bem pouco, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então foi isso, pessoal. E aí ela fechou no leilão a 75. Ela tinha aqui, ó, tava caindo, né? Ou seja, caiu bastante aqui, ela veio, deu esse dip aqui de novo. E aí depois, só no leilão de fechamento, durante o leilão que ela deu esse spike aqui. Tá bom? Bom, e aí sobre a Azul 53, o que aconteceu? Ninguém sabe, né? Ela deveria entrar em negociação a partir do dia 8, tá? Mas a minha hipótese, tá, que eu vou levantar aqui é que, bom, no book de ofertas você poderia ver que na parte de compra tinham ofertas, mas na parte de venda nenhuma. Isso foi no dia 8 e dia 9, então ela não foi negociada. Ela ficou dia 8 leilão até 5 da tarde, dia 9 leilão até 5 da tarde, depois ela ficou congelada e não foi vendida, tá? O que eu acho que aconteceu? Bom, como uma ação só vai entrar no portfólio da pessoa no dia 12, então eu acredito que não tinha posição vendedora, não tinha ninguém querendo vender, porque essas novas ações, vamos dizer assim, só vão entrar no dia 12. Então talvez no dia 12 a gente comece a ver um pouco de liquidez. A gente volta àquela nossa teoria, né? A nossa hipótese que foi colocada, que talvez tenha valor ali por conta da conversão que vai acontecer aí a partir de maio de 26, né? Entre maio de 26 e setembro de 26, segundo os documentos oficiais, ou se houver uma fusão antes, né? Que eu não acredito. Então, essa Azul 53, ela pode estar escondendo algum valor, né? Por quê? Por conta da taxa de conversão, né? No estatuto diz que é 1:75, ou seja, uma PN vale 75 AN, mas também nos documentos eu achei, como coloquei nos outros vídeos, uma taxa de conversão e que, segundo os cálculos que eu realizei aqui, vai dar 1:17, tá? Então, qual é o ponto, né? O que eu olharia daqui para frente? Eu olharia, primeiro, a partir do dia 12, eu acredito que a gente possa ter talvez uma forte venda, tá? Por quê? Porque o custo médio que foi calculado lá atrás, que eu calculei, ficou em 6,76, se não me engano, tá? Por lote de 10 mil ações, né? E ela não chegou perto disso, ela está em 25, né? Então, custo médio, se você subscreveu a primeira diluição e depois os bônus, né? Fazendo um custo médio, você estaria nessas novas ações, né? Nessa subscrição, fizesse ela completa, você estaria aí um custo médio de 6,76, se não me engano, tá? Tá lá no primeiro vídeo que a gente colocou. Então, ainda está um pouco longe, né? Então, ela chegou até 25, né? E depois ela subiu agora aqui, você vê, ela está 75, né? 76, enfim. Então, ainda está longe, né? Dos 6,76 de preço médio para quem subscreveu. E o que eu me atentaria, tá? Primeira coisa essas novas ações, tá? Elas só vão está na carteira a partir do dia 12. Então o que acontece? Talvez no dia 8 e dia 9 não foram vendidas tantas ações porque não poderia ser vendido a descoberto. Estou dizendo nós, pobres mortais, né? Talvez os grandes investidores deviam estar vendendo a descoberto. Por quê? Porque isso aqui é vender a descoberto. E como eu falei no outro vídeo, a minha corretora não me deixou vender a descoberto. Então, o que acontece? Se você vendesse dia 8 e dia 9, você ainda não tinha as ações que vieram da subscrição e do bônus para poder vender. Então, eu acredito que muita coisa ainda não foi liquidada, tá? E só vai ser liquidada a partir do dia 12 ou 13, né? Dependendo de como vai ser essa questão dos bônus, principalmente, né? Então, ela vai virar primeiro um ativo azul 12 e depois que ela vai virar azul 54. Então, se você
subscreveu e fez o bônus, falou assim, eu vou vender tudo no dia 8 ou dia 9, você não poderia, em teoria, a sua corretora iria travar essa venda. Muitas corretoras travaram, eu não sei quais corretoras aqui liberaram venda descoberta, mas a minha travou. Então, ela iria considerar como uma venda descoberta, porque uma vez que você não tinha ainda as ações em carteira, tá? Então, eu acredito nessa hipótese e de que a partir do dia 12 e 13 a gente possa ver mais gente vendendo aqui, tá ok? O que pode dar uma pressão no preço. Essa é a minha hipótese, tá? E o segundo ponto é o que eu falei sobre a conexão entre a conversão, né, de ON para PN. Então eu olharia isso com atenção, porque tem uma frase, né, na mecânica quântica que diz quantum entanglement, que quer dizer o seguinte, quer dizer entrelaçamento quântico. Então, para mim, essas duas partículas, ou seja, essas duas ações, elas vão estar com esse entrelaçamento quântico. Ou seja, uma vez que a gente já sabe que vai haver a conversão, elas deveriam seguir uma certa razão de preço uma para outra. Pode existir racionalidade? Sim. Vai acontecer? Vai. Mas, na teoria, ela tem que afunilar próximo da data, ou quando for informada a data, os preços eles têm que se comportar de uma forma mais racional para que a conversão de uma dê o valor da outra, tá ok? Isso eu já expliquei no outro vídeo também. Então é isso, pessoal, eu faria atenção nesses dois pontos, tá? Expliquei aqui um pouco da minha teoria do que aconteceu no dia 9, tá ok? E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.